Shalom, shalom, amados. Você tem medo de confessar pecados? Ter medo de confessar pecados nos aprisiona, nos escraviza. Mas aí nós temos que ter também uma concepção do que é o pecado. O que é o pecado? Nós não vamos suavizar, falar que pecado é um problema, porque hoje está muito em moda dizer, não, é um problema, é um problema. Então, um problema você decide se você resolve agora, se você resolve depois, ou você tenta deixar que ele se resolva sozinho. E, na verdade, o pecado nos diminui. O pecado nos afasta dessa comunhão com Deus. E o pecado é muito sutil. Porque quando nós pecamos, nós deixamos de acertar o alvo. E o que acontece? Para nós admitirmos um pecado, são necessárias algumas atitudes interiores que acabam nos deixando com o nosso senso de valor meio que abalado, a gente se sente diminuído, porque a gente não quer errar, porque o orgulho, ele nos faz querer acertar sempre. Então, o pecado fica ali, sabe, como um machucado que não sara, que você passa. Você usa vários remédios, mas ele não sara. Porque o remédio para o pecado é nós admitirmos, sabe? E uma coisa que eu aprendi essa semana aqui, né? Nos estudos que eu tô fazendo, na base missionária indígena que eu disse para vocês, é que eu não tenho medo de ter que confessar os meus pecados. Isso independe da idade, né? Aqui mesmo, nessa cultura que eu tô vivendo, junto com os indígenas, nossa, eu já cometi alguns erros. Mas foi difícil de admitir, sabe? E um deles é ver. A gente fica encantado, é cultura diferente, a gente fica, nossa, empolgado, né? E, por exemplo, aqui na base que eu estou, tá faltando água. Não na base aqui em si, mas na aldeia tá faltando água porque aqui não tem chovido. Então tem um córrego aqui na aldeia e aqui é tudo livre, eles andam tudo aqui, eles caminham, a terra é deles também. Então ninguém limita, eles vêm pelas estradas, pela mata e vêm aqui tomar banho no córregozinho. E aí o que eu fiz? Eu na minha meninice, eu fui lá para filmar, né, para ver, e eu não me dei conta que eles estavam na hora do banho deles. Eu fui invasiva, né? Aí a minha líder me chamou e falou que eu não poderia fazer isso, né? Que eles não são objetos de museu, eles não são um museu. E aí eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, meu Deus, é verdade isso. Mas peraí, eu filmei eles, eu fiquei pensando. Na hora eu vi um bloqueio, mas eu só entendi tudo isso depois. E eu tô dando esse exemplo aqui para vocês que eu tenho que falar de mim, para ver como que a coisa é sutil. E eu fiquei pensando, eu falei, mas eu perguntei para a Índia. Eu gritei com ela de longe, eu posso ir aí? Mas, na verdade, talvez ela nem tenha entendido, porque ela fala outra língua. Eles falam Kaigeng. E eu falo a língua portuguesa, apesar deles conhecerem o português, mas às vezes tem algumas palavras que eles não entendem. E eu gritei, eu posso ir aí? Mas eu pensei que eles estavam lavando roupa. Isso aí eu pensei, porque eles lavam roupa ali no córrego. E ela acenou com a cabeça. E eu desci, até que escorreguei, fui descendo mata abaixo. Quando eu cheguei lá, ela estava sem a parte assim de cima, né? Tava vestindo. E aí eu me dei conta que ela tava tomando banho, mas eu já tava ali, né? E aí eu queria ver o córregozinho e tal, pra filmar ali. Aí eu acabei filmando um pedacinho dela, não sem roupa, obviamente, né? Mas na hora que eu fui conversar com a minha líder, que ela me confrontou, eu fiquei com muita vergonha. Aí ela foi me explicar, né? Que isso... E a experiência dos meus outros colegas, que isso aí pode fechar portas, porque, né, eles se sentem invadidos, desrespeitados. E eu, na minha empolgação para filmar, até para mandar para minha família, eu não me dei conta disso. E tive dificuldade de admitir. Aí depois eu me retratei com a minha líder, falei, olha, me perdoa. Aí o Espírito Santo, sabe o que ele falou para mim? Eu falei, mas eu pedi a ela para ir lá, né? Eu fiquei conversando com ela e ela olhou para mim assim e perguntou assim, você mora onde? Porque ela não me conhecia. Eu sou nova aqui, eu tô uma semana e pouco. Uma semana, faz amanhã que eu tô aqui. E aí o Espírito Santo falou assim, eu falei, mas poxa, eu
Eu filmei o córrego. Na minha cabeça eu tinha filmado o córrego só. Aí o Espírito Santo falou assim, vai lá, vê o filme que você filmou, vê o vídeo que você fez. Eu passei o dia todo sem coragem, acredita? De ver o vídeo. Sabe por quê? Eu me sentia abalada na minha estrutura, eu me sentia envergonhada. Eu não queria ter cometido um erro desse. Mas eu tinha cometido, né? E quem viu não foi nem minha líder, foi outro líder, que aqui nós moramos todos juntos, tem várias casas. E a minha líder me chamou e falou, antes que se cometa um erro maior, eu vou te explicar. Mas me falou também, eu sei que você chegou agora, você não participou das aberturas, né, e tudo. Aí, e o Espírito Santo falou, vai lá e vê o vídeo que você vai entender o que você fez. Eu passei o dia todo. Só quando chegou a noite que eu fui lá olhar, falei, nossa, é verdade. Aí eu falei, agora eu tenho que me retratar com a minha líder. Porque diante de Deus eu falei para ela que eu tinha filmado só o córrego, mas não é verdade, aí eu filmei a Índia. Aí eu pedi perdão, falei para ela que eu tive dificuldade de admitir, né? Que eu me senti envergonhada, que eu tive medo. Mas que eu tinha me comportado imaturamente. Eu não quero construir aqui a minha casa sobre a areia, diante dos meus líderes. Meu líder maior é o Senhor, mas diante da minha líder, começar com mentira? Não. Falei para ela, eu errei. Me perdoa porque eu errei. E me dá mais uma chance que eu vou fazer diferente. E Deus falou para mim, Espírito Santo, eles são preciosos demais para mim. Sabe, naquela hora, realmente, como que eu vi? Eu vi eles como objetos de museu, alguém diferente da minha cultura. E nós tivemos aula essa semana sobre transculturalidade. É nós respeitarmos, nós não querermos mudar, mas nós estarmos com eles com amor. Eu tenho muitas coisas para aprender ainda. Mas o que eu estou enfatizando com vocês aqui é o pecado. Eu pequei. Eu pequei porque eu fui invasiva, né? E o rostinho deles, eu fiquei me lembrando do rostinho do índio. O índio não olha para mim com cara de bons amigos. Na hora eu não entendi. Porque eles estavam na hora do banho. Eles não estavam lavando roupa. Ele estava vestido, graças a Deus. E aí, foi isso aí. Então, eu tive que confessar para minha líder que eu não tinha entendido, eu tinha omitido e mentido, né? Na hora eu levei aquele choque, falei, não, eu filmei o corpo. Não, eu filmei a Índia, sabe? Então, isso aí, imagina, se eu não falasse a verdade, como que eu estaria diante de Deus? Como que eu ficaria diante da minha líder? E principalmente diante de Deus. Então, e eu tive aula essa semana também, a respeito disso, que a gente não tem que ter medo de confessar os nossos pecados. Eu confessei, eu expliquei tudo para ela, como eu me senti, não justifiquei nada, pedi uma chance a ela de fazer diferente, né? Então, os índios, eles se sentem como uma outra cultura, como um ser humano, né? Porque eles são muito puros, a verdade é essa. Então, quando a gente fala com eles, igual a outra missionária que está comigo falou, ela estava numa aldeia lá no Amazonas, e ela falou com eles assim, ó, mais tarde eu passo aí para ver vocês. Só que mais tarde na cabeça dela, era outro dia, mais para frente. No outro dia de manhã, todos os índios estavam lá, a família todinha na porta da casa dela, e ela deu bom dia para eles. E ele falou assim, oi, tá tudo bem? O senhor tá precisando de alguma coisa? Ele falou assim, aham, você falou que ia voltar lá em casa e você não voltou, então eu vim aqui te ver. Eu vim aqui saber. Então, olha só, a gente tem que ter muita presença do Espírito Santo para a gente lidar com eles. A gente tem que ter muito amor, muito cuidado, sabe? E aí, só o amor mesmo, só a presença do Espírito Santo, para nós estarmos sensíveis a não abusar, a não agredir, porque eles já foram um povo muito roubado, muito abusado, muito agredido pelo branco, né? Pela cultura que não respeitou, que não respeita. Então, amados, que fique de exemplo aí, né? O pecado é muito sutil. E um abismo chama outro abismo. Eu não tendo sido totalmente honesta com a minha líder no primeiro momento. E se eu tivesse sustentado isso, com certeza, eu estava na linha de fogo de Satanás. Eu estava como se eu tivesse dado um cartão. Antigamente a gente falava um cheque em branco, né? Hoje eu vou dizer que eu tinha entregado para o inimigo o meu cartão de crédito com a minha senha. Vai, faz o rombo aí. Então, eu quero testemunhar aqui para vocês nesse devocional de hoje
que é muito normal, sabe? Quando Eva estava lá no paraíso, né? Quando ela foram falar com Deus, e aí Deus falou com Adão, o que Adão falou? A mulher que tu me deste, né? Que você me deu como mulher que me entregou o fruto. Nós temos essa tendência. Pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser o que for. Olha que Adão encontrava com o Senhor todo dia na viração do dia, amados. Né? E ainda assim, Pedro andou com Jesus. Na hora do aperto lá, o que Pedro fez? Não conheço ele não. E Jesus ainda falou para ele, você vai me negar 3 vezes. Pedro, não vou. E ele negou. Então, como eu falei ontem também no vídeo, né? As raposinhas. Lembra que eu falei? As raposinhas, elas que são perigosas. Mas uma coisa tão boba, tão simples, eu ainda falei para Deus, mas eu preciso ir lá falar com ela. Eu não estou sendo justa demais. Eu, sabe, criei na minha cabeça uma luta até que eu tivesse, sabe, falei, Deus, o Senhor já me falou para eu ir lá e ver o vídeo. Então, eu não estou sendo justa demais. Eu não posso encontrar justificativas para me esconder do que eu fiz. Eu fiz. E aí? Falei para ela, fui menina, fui imatura, me empolguei, né? E você vai perguntar se ela te perdoou? Ainda não vi a resposta dela. Ela não tá aqui na base, né? Ela tá fora. Eu pedi a ela, você me perdoa e me dá outra chance, né? E eu fiquei muito assustada quando ela me abordou. Ela falou assim pra mim, antes que aconteça uma coisa pior. Eu falei, porque é da minha natureza também. Ontem foi a nossa folga. Então, o pessoal dorme. Eu não gosto de dormir, eu gosto de andar, gosto de fazer as coisas. Aí fico no meio deles, né? Aí eu corro mais riscos de fazer besteira, né? E fiz outra besteira. Fiz 2 ontem. Passando pela mata, eu vi uma plantinha muito linda e arranquei na beira da estrada, no meio da mata. Aí a minha líder falou assim, vai lá e planta de novo. Porque essa planta aí, ela é nativa de lá e eu quero que elas cresçam na beira da estrada e floresçam, porque ela gosta muito de planta como eu gosto. Aí eu falei, ai Jesus, quanta coisa que eu tô aprendendo aqui. Aí eu voltei lá, não encontrei o lugar certo, quando eu tinha arrancado, porque tem muito mato. Mas eu plantei ela bonitinha, né? E devolvi. Então, amados, a gente tem uma vida toda para aprender, sabe? Esse foi o meu exemplo aqui. Mas aí na sua vida, sabe? O Espírito Santo não deixa passar nada. Desde que nós estejamos sensíveis a Ele. Desde que a gente queira realmente se corrigir, queira andar em santidade. Eu espero que eu tenha ajudado você na sua caminhada com os meus erros, com as minhas faltas de acerto. Quantas coisas ainda eu posso fazer nesse sentido? Peço a Deus que me dê mais sensibilidade, mais cuidado, né? Porque a gente pode fechar portas, né? Eles podem intitular isso como eles intitulam. Não tem educação, mal educada, entendeu? A gente usa a palavra invasivo, mas eles sentem, eles são seres humanos como nós também. E naquele momento a minha empolgação passou por cima dessa minha sensibilidade. Antes de você desligar aí, você compartilha. Divulgar meu pecado por aí. Mas o mais importante é a correção, sabe? É a gente estar disposto, estar decidido e agir para corrigir os nossos erros. Para um abismo não chamar outro abismo. Um abismo é um buraco profundo. Já pensou, você vai caindo, vai descendo quando você vê que você está lá embaixo? Não podemos, amados. Amém? Então vamos orar. Papai querido, santo, justo, fiel, em nome de Jesus, ó Pai. Antes de qualquer coisa eu quero te louvar, Deus. Pela tua voz na minha mente, que me livrou do pecado, eu pude confessar e pedir perdão, Deus. Muito obrigada, Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor tenha também ajuda eles me perdoarem pelo que eu fiz, porque eles sentiram na hora, assim. Eu não quero, não posso magoá-los. E eu te peço por cada um aqui que me ouve, que está em oração comigo também, que todos estejam sensíveis aos pecados, porque o pecado nos aniquila, nos adoece, nos impede de nós estarmos de Ti e nos tornamos uma presa fácil para o inimigo querer destruir as nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Tu nos conheces, Senhor. Sou como Pai amoroso, sou que é o melhor para cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos a caminhar em santidade, ó Pai. Mesmo que doa, mesmo que a gente sinta vergonha, sinta medo, que nós não tenhamos, ó Pai,
através de ti nós temos coragem, porque o Senhor nos dá essa graça, essa capacidade vinda de ti, essa força de confessar os nossos pecados, não repeti-los, ó Pai. E geralmente todos os pecados que nós confessamos, ó Pai, é por falta de amor, com todos os frutos que o desamor produz em nós, ó Pai. Falta de cuidado, de respeito. É isso, Senhor. Nos ajude a cada um, Deus. Toca cada um como sou. Tem liberdade de tocar. Aqueles que concordam com essa oração. Em nome de Jesus, amém. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho deixado aí, tá? A gente fala aqui o nosso... esqueci o nome. A gente faz uma campanha. Porque a gente vive de doações, né? A gente aqui... Tudo tem um custo, né? Todas as viagens, tudo, né? A gente trabalha o dia todo na base para manter tudo aqui, mas todas as nossas viagens missionárias, tudo tem um custo. Por isso que eu tenho que deixar... informativo. Eu deixo o informativo ali, eu já deixei de um total que eu precisava, eu já recebi alguma coisa assim, mas ainda falta. Então, se você quiser contribuir, se você quiser também compartilhar esse informativo, não importa, sabe? Se você quer fazer missão junto comigo, sabe? Nós estamos aqui. Uns vêm, como diz a gíria, bota a cara na reta. E outros contribuem orando. Pastora, eu não tenho. Tudo bem, Deus conhece seu coração, não importa. Você ora por mim. Preciso muito de oração. E, se você puder contribuir, qualquer contribuição é bem-vinda. Fica bravo comigo não, tá? Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.